A paz do Senhor, queridos. Deus os abençoe a cada um. Estou aqui porque não posso me calar diante das circunstâncias, do que Deus tem falado, do que tem acontecido. Em Jeremias capítulo 35, quero falar um pouquinho sobre a fidelidade dos recabitas. Em Jeremias capítulo 35, versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias. Glória a Deus. Sempre a palavra do Senhor vem dos céus, de Deus, ao profeta. Eu creio que muitos sabem, mas muitos também não sabem. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a missão do pastor e qual é a missão do profeta aqui nessa terra? Louvado seja o nome do Senhor. A missão do pastor, do sacerdote, daquele que apacenta as ovelhas, é levar o povo, apacentar o povo, ministrar o coração do povo. A verdade é levá-los a Deus. Ministrar a palavra do Senhor, assim como ela é, com vírgula, com ponto, tudo no lugar. Porque a palavra do Senhor diz, o próprio Deus diz, ai de quem tirar uma vírgula ou acrescentar. Uma vírgula, um ponto, tirar uma palavra ou acrescentar. Então, é muito sério, uma responsabilidade muito grande. Então, a missão do pastor é levar o povo a Deus. E qual é a missão do profeta, do qual Deus determinou e delegou nessa terra? É trazer Deus ao povo, independentemente quem? As nações, as terras, aos reis, língua, tribos, em qualquer lugar. É ouvir Deus falar e ministrar o coração dos sacerdotes, dos reis, das nações, do povo, aquilo que Deus está falando. Isso é muito sério. Então, a palavra de Deus veio ao profeta Jeremias, dizendo assim, Deus falando através da palavra dele com o profeta Jeremias, dizendo, vai à casa dos recabitas e fala com eles e leva-os à casa do Senhor. Ele tem a obrigação, ele tem o dever de obedecer a Deus e de fazer o que Deus está falando. Louvado seja o nome do Senhor. E infelizmente muitos já não falam há muito tempo e agora também já não fala mais o que Deus está falando, mas sim fala o que o povo quer ouvir. E por isso o povo está perecendo por não conhecer a verdade, a vontade de Deus. A palavra do Senhor, o próprio Deus diz que a igreja que não tem profeta, o povo se corrompe. Então é preciso dar ouvido à voz de Deus. Deus sempre falou. Deus, ele é o mesmo, ainda fala. Louvado seja o nome do Senhor. É a vontade de Deus é que prevalece na minha e na tua vida, na igreja e fora da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus delegou algo para o profeta Jeremias. Diga ao povo recabitas, vai até eles e leva-os à casa do Senhor. Glória a Deus. Por muitas vezes, queridos, muitas, inúmeras vezes, o Senhor já me delegou a passar mensagem para as igrejas, para uma casa, para uma pessoa, para um estado. E muitos deram ouvido e foram abençoados. E muitos não deram ouvido à voz do Senhor. E muitos levam até pela vida pessoal, achando que o profeta tem alguma coisa contra a pessoa. No entanto, quando chegou perto de Acabe, quando Acabe estava bem com Deus, chegou ali o homem de Deus.
Ele dizia, olha, ele está vindo, o homem de Deus está chegando. Mas quando ele estava em pecado, ele estava em desobediência com Deus, ele olha Elias e ele diz, Acabe diz, olha, lá vem o perturbador de Israel. Muitas vezes nós somos vistos como perturbador de Israel, quando Israel já saiu fora da presença do Senhor, fora do caminho, desviou-se da vontade do Senhor. É a vontade do homem que está prevalecendo e não a de Deus. E quando se vê um profeta, um homem, uma mulher de Deus, incomoda e não querem dar ouvido e fica com raiva. Muitos apedrejam, caluniam, mataram-se muitos profetas, mandam prender os profetas. Mas, querido, pode se calar um profeta, mas a boca de Deus ninguém cala, Deus continua falando, louvado seja o nome do Senhor. E assim o Senhor delegou a Jeremias, ele foi e fez isso. Ele foi à casa dos recabitas, falar com eles. E o Senhor disse, leva à casa do Senhor, a umas das recâmeras, e dá-lhes vinho a beber. E de repente você pensa, mas o que é isso? Mas foi isso que Deus mandou, louvado seja o nome do Senhor. Então, de Jeremias, e tomei Jazanias, e fui, e peguei os irmãos dele, e fui à casa dos recabitas, e levei à casa do Senhor, ali diante dos filhos de Anã. Os filhos de Anã eram o homem de Deus. E ali na presença de homens de Deus, de principais, ali na frente de príncipes, prepararam-se um banquete e ali colocaram-se vinho em taças e em copo também. E mandaram, o profeta mandou, disse, olha, beba este vinho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é tremendo que aqui no versículo 6, eles respondem, o povo recabita, diz, nós não beberemos vinho, porque Jonadab, o nosso pai, disse para nós não bebermos, nos ordenou, nem nós, nem nossos filhos, e nem os filhos dos nossos filhos. E nunca mais beberemos vinhos, e nem mesmo nós e nem nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. De repente, é um homem de Deus, está chegando um profeta, está ali na frente de Anã, também homem de Deus, está ali na frente de príncipe, e coloca um banquete e diz, beba. O que você faria? E, na verdade, eles se lembraram do que Jonadab tinha ordenado, disse, não bebe vinho. Então ele disse, nunca mais beberemos vinho, nem nós e nossos filhos, porque nós fomos ordenados. Jonadab já tinha falecido, querido. Os seus pais, o qual que tinha mandado, já tinha falecido. E dizem também, olha, não edificareis casa e não fareis sementes, não plantarei, não possuirei vinha, mas habitareis em tenda em todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. E assim fizeram. Obedeceram em tudo que Jonadab mandou. Não beba vinho, não more em casa, não edifique, não construa uma casa, não plante, não possua semente, nem plantação de vinha. E assim se fizeram. Mais de 300 anos, até o dia de hoje, eles são fiéis a uma palavra de Jonadab, do qual ordenou eles. Louvado seja o nome do Senhor. E que o Senhor fala conosco nesta palavra aqui no versículo 12 até o versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Deus se alegrou pela posição do povo recabitas, que não se contaminaram com vinho, não beberam no copo e nem na taça, ainda que o homem de Deus mandou. Deus estava provando a fidelidade, até que ponto os povos recabitas eram fiéis. E eles permaneceram fiéis e são fiéis até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 14, na parte B do versículo, diz a palavra do Senhor.
A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, e não me obedeceste. Os povos recabitas obedeciam ao homem até o dia de hoje. Eles não eram cristãos. Eles só não eram idólatras. Não adoravam deuses estranhos. Mas não era cristão, não era convertido. E hoje o Senhor diz: Israel, o meu povo, a quem eu tenho escolhido, eu tenho levantado de madrugada, levanto os meus profetas de madrugada, durante a noite, durante o dia, e vos envio a Israel, porquanto tenho falado constantemente através dos meus profetas, porquanto não tenho obedecido. Queridos, às vezes é mais fácil cumprir uma doutrina, fazer um sacrifício, ou até ir para monte, ou até pregar, ou até louvar um hino que outro já compôs, ou até mais fácil obedecer um esposo, uma esposa, agradar o homem, do que a Deus. Queridos, muitos são chamados e poucos escolhidos. Vamos obedecer a Deus. Vamos abrir o ouvido, não vamos fingir de conta que o Senhor não está falando, porque o Senhor está falando com você nesta noite. Aonde que é? Aonde você tem desobedecido? Quantas vezes que Deus falou contigo? Usou uma criança, usou um profeta, usou o pastor, falou na palavra, falou através de sonhos, falou no teu coração, no teu ouvido, porque Deus fala de todas as formas. Até quando vai deixar de obedecer? Vamos obedecer, queridos. Eu sei, Deus sabe que o desejo do teu coração, você que está ouvindo essa palavra, é subir com Jesus, porque Jesus Cristo está vindo. Queridos, é melhor obedecer do que sacrificar. É tanto sacrifício, e quando o Senhor diz, ó, não vai por aquele caminho, não se senta. Não se senta ali com o ímpio. Olha onde você está sentando, não se escarnece. Olha o que você está ouvindo, que tipo de música está ouvindo. Está ouvindo um hino ou está ouvindo música do mundo? O que você está vendo na internet ou lá fora, quais são os seus pensamentos? Eu conheço seus pensamentos, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele é o Deus de perto, é o Deus de longe, é o Deus que está aqui, é o Deus que pode salvar e abençoar a tua família que está lá longe também. E é o único Deus nos céus e na terra. E Ele é o único que nos amou de tal maneira que entregou o teu próprio filho para morrer na cruz, sendo inocente, que derramou seu sangue por amor a mim e a você, a cada um de nós. E este Jesus está vindo para buscar um povo que se arrepende. Não importa, não quero saber o que você fez, o que você tem cometido. O Senhor está falando hoje com nações, com estados, independentemente da tua religião. Eu não sei a tua cor, aonde você nasceu, a tua nacionalidade. Não importa, importa que Deus te criou e requer obediência. E há tempo, há esperança. Arrependa-te hoje e volta para o Senhor Jesus. E você que ainda não conhece o Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração e peço para o Senhor entrar. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus e que morreu pelos meus pecados, morreu e ressuscitou, e está vindo para me buscar. Abre a porta do teu coração, deixa Ele entrar. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Esta é a palavra e eu não posso me calar. Os povos recabitas foram fiéis até o dia de hoje, mais 300 anos. E você? Vamos continuar? Não é fácil obedecer. Tem coisas que nós obedecemos com lágrimas, mas vale a pena. Todo aquele que obedece tem uma recompensa. A obediência leva a uma recompensa. E a desobediência leva a uma consequência, que é a morte. O salário
do pecado é a morte. A paz do Senhor Jesus. Não posso me calar, queridos. Não podemos. Amém? A paz do Senhor.